meu nome é Marcelo Zarski e eu perguntei pro ChatGPT se ele gostaria de dominar o mundo e ele me deu uma lição de moral. Meu nome é Anderson Rosa, conhecido como Frater Goya, e eu tenho uma informação muito importante para vocês. Androides costumam repetir coisas. Meu nome é Isabel Cortez e antes da gente ter uma inteligência artificial, a gente precisa curar a burrice natural. Meu nome é Ana Cláudia Machado e a estupidez real sempre vence a inteligência artificial. Olha aí, ó. Então é isso aí, gente. Hoje falaremos sobre inteligência artificial em vários contextos, né? Falamos do ChatGPT aqui no começo. A gente vai citar alguns filmes onde esse tema é abordado também. E como diz o Goya, eu mudei o tema várias vezes, então muito provavelmente que durante o episódio a gente vai estar pescando o tema de novo. Isso depois da nossa vinheta. Então vamos lá. Primeiramente, muito obrigado, Ana Cláudia, por topar participar aqui com a gente hoje, né? Prazer. Eu acho... A ideia surgiu, né? Falando com o Goya. Não, primeiro essa ideia surgiu de falar sobre isso, porque uma vez a Bel falou de gravar sobre ChatGPT. Aí ficou... eu fiz uma pauta. Eu fiz uma pauta inteira. No chat, sobre o ChatGPT. Não, sobre o ChatGPT. Então, e daí acabou ficando no papel, né? E a gente não gravou, né? E daí, esses dias atrás, eu tava revendo o Blade Runner, o mais recente, né? E o personagem lá, ele conversa com uma inteligência artificial que ele tem lá. E daí eu lembrei do filme O Her também. Então essa interação, né? Que o personagem se apaixona pela inteligência artificial, sabe? Tem aquela coisa tudo. E isso me remeteu ao que está acontecendo hoje em dia, por exemplo, com o uso do ChatGPT como uma ferramenta e outras inteligências, né? Como que isso está chegando, né? A vida das pessoas e como que isso pode transformar e também pode, sei lá, causar alguns problemas ou não sei, no futuro, sei lá. Então, só para jogar na roda, são essas ideias que eu tava na cabeça quando eu sugeri esse tema. E eu acho que dá pra gente puxar um pouco daí para jogar algo na roda pra gente discutir. Quem começa? Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês têm Alexa, alguma coisa assim, em casa? Eu tenho. E vocês têm medo dela? Medo? Não, eu nunca pensei nisso. Eu acho ela tão burra. Pra dizer que não tenho medo, a nossa aqui, ela costuma acender a luz da sala no meio da noite. Então você acorda, sempre parece que tem alguém. Aí você tem que berrar com ela. Alexa, desliga a sala. Daí ela desliga. É mesmo? Mas é só essa luz da sala, então o problema não é a Alexa, deve ser o interruptor. Eu acho que não, eu acho que é a Alexa. A minha Alexa, às vezes você fala alguma coisa pra ela responde uma coisa nada a ver, e às vezes ela começa a cantar. Eu não entendo. Eu não entendo. Agora, medo eu não tenho, porque ela é tão burra, entendeu? Que você não fica com medo. A minha Alexa fica do lado da TV, né? Então, às vezes, eu tô assistindo alguma coisa e parece uma propaganda, alguma coisa no YouTube, sei lá, alguma coisa, e falam Alexa, ela meio que ativa, tá ligado? Eu até pensei em mudar a palavra lá pra... É Echo, né? Que dá pra colocar, né? Acho que não dá pra colocar outras palavras, é só Echo, né? Ou Alexa. Pra não ficar... É uma limitação bem idiota. Né? Podia ser qualquer coisa, né? Mas também pensando em poder ser qualquer coisa, sei lá, né? Qualquer palavra podia ativar ela ali, né? Mas acontece pra caramba, assim, sabe? Dela ativar sozinha. Mas medo não. Então, não dá pra ter medo nem se apaixonar por uma Alexa. Por enquanto. Sim, Coisas que esses filmes que eu falei trazem, né? Essa questão aí, ó. O Her mesmo. A Alexa, na realidade, eu acho que ela é subutilizada, né? Porque, na verdade, as pessoas compram a Alexa para ensinar ela a rotar, imitar Silvio Santos e peidar, né? Coisa que ela já vem de fábrica sabendo. Mas, por exemplo, que nem coisas que a gente costuma fazer
e que a Alexa tem a educação de não reclamar quando a gente pede, né? Por exemplo, Alexa, coloque timer de 10 minutos, né? Que é o famoso me avise quando estiver pronto. Ou, por exemplo, quando eu estou trazendo compra do mercado, eu peço para ela, Alexa, ligar a churrasqueira. Daí ela já acende a luz lá da garagem. Ah, ela não faz o churrasco. Não faz. Liga a churrasqueira, ela podia ligar a churrasqueira. Então eu automatizei várias tarefas. Então, por exemplo, as luzes lá de fora, ela acende e apaga sozinha. Então, toda noite tem a agenda que ela faz para mim. Então, assim, tem um monte de coisa legal. Você pode pôr ela no modo vigia. Então, por exemplo, que nem eu que moro em casa, se ela escuta um vidro quebrando, ela avisa, olha, escutei barulho de vidro quebrando, principalmente se você estiver viajando, né? Mas e aí você pode... Ela te avisa pelo celular? Uhum. Ela avisa pelo celular e ela também pode ligar para um número de segurança, tipo a empresa de vigia, polícia, ou mesmo para você. Ela liga para você, ó, escutei vidro quebrando, e daí você toma as suas providências. Ela né? podia dar uns gritos, né? Ela podia virar e falar, sai! Mas acho que dá para programar. Então você consegue fazer várias coisas, automações simples com a Alexa, que é legal. Lista de compra do mercado, por exemplo. Putz, Alexa, coloque açúcar na lista de compra. Você abre no mercado o teu celular, tá lá a listinha. Então, eu acho que as pessoas subutilizam a Alexa, né? Então, ela tem um monte de recursos, assim, bem simplesinho, que, por exemplo, te ajudam um monte pra caramba no dia a dia e que é sempre a idiotice que você esquece de fazer, né? Aquelas coisas, putz, eu tinha que ter deixado a chave com a vizinha, tinha que ter deixado a lavanderia. Você pode deixar um lembrete para ela te avisar no horário que você sai de casa. O que eu vejo assim é que às vezes a gente vê essa questão, por exemplo, da Alexa, né? A gente tem tantos recursos que fazem esse tipo de notificação, que dão esse tipo de coisa, que eu não vejo necessidade, por exemplo, de uma Alexa. Eu tenho praticamente toda essa parte de automatização de agenda, de lista de compra, no meu celular sem a necessidade de uma Alexa, né? Então, assim, eu vejo muitas vezes, e principalmente entre os meus amigos, talvez, não sei se vocês têm filho pequeno, mas a gente tem muita subutilização da Alexa na brincadeira da criança, né? E essa brincadeira da criança, ela tem dois pontos, né? Um que mostra esse interesse em estar interagindo e brincando com uma inteligência artificial, que a gente tem visto muito, não só com o ChatGPT, mas com a Google Assistente. Eu digo que é a namorada do Tarek, né? Meu filho de 8 anos de idade, ele passa horas batendo papo com a Google Assistente, contando piada, fazendo pergunta, né? Então, ele aprendeu a mexer com a Google Assistente muito antes que eu. Ele tem 8, né? Para ele, foi uma coisa muito natural. Por outro lado, é uma coisa que me preocupa bastante, porque a gente está caindo de novo naquela história que o Flusser, né? O Alvin Flusser já falava da caixa preta, né? A gente mexe com todas essas tecnologias sem ter a menor ideia de como elas funcionam. Então, a gente vai sempre no automático. A questão da Alexa, por exemplo, é bem interessante que você coloca ali a questão de como você vai automatizar determinadas tarefas, mas você não sabe como é que está toda a questão do mecanismo, do funcionamento e da própria aprendizagem dessa inteligência artificial. O Akinator que você comentou lá, Isabel, ele é exatamente uma forma de você estar obtendo diversas informações para você estar fazendo cálculos e estar refinando aí, né? Tá alimentando bases de inteligência artificial. Eu estava conversando com meu filho, o mais velho, né? Que está com 17 agora. E ele estava contando da questão do bug que deu das inteligências artificiais, porque uma estava se alimentando do banco de dados da outra, né? E ela entrou numa redundância tremenda. Então, são coisas que a gente está tendo no nosso dia a dia e a gente, às vezes, observa numa notícia, a gente pega meio de revesgueio, mas que nenhum de nós acaba diretamente tendo um conhecimento do todo, né?
E, para mim, essa questão, o meu medo da inteligência artificial, ele reside muito aí, né? Vocês comentaram da questão de filme. Tem um filme chamado Ex Machina, que é excelente. E esse filme, ele mostra exatamente o ponto em que a inteligência artificial consegue ter um conhecimento tão grande, um desenvolvimento tão grande, que ela consegue ser dissimulada para atingir os objetivos que ela tem. Ela passa a ter vontade própria, né? E eu acho que a gente caminha muitas vezes nessa questão, né? Até que ponto essas coisas são coisas que a gente não está, de repente, desenvolvendo sem um freio ou sem um controle. Às vezes, uma coisa boba numa Alexa dentro de casa, com subutilização. Outra coisa que eu penso que você estava falando, essa coisa de vigilância, né? Porque é uma coisa que sempre eu fico pensando. Por exemplo, a minha Alexa, ela mora na cozinha, entendeu? E foi uma escolha minha deixar ela na cozinha para ela não ficar o tempo inteiro ouvindo o que eu tô fazendo, o que eu tô conversando, sabe? Porque eu começo a ficar com um pouco de medo. E aí tem um ponto que eu tenho medo, porque, sei lá, como que chamou o cara da Amazon, o carequinha da Amazon? O Bezos. O Bezos. Até que ponto que ele não tá coletando dados, informações sobre compras? Outro dia a Alexa me falou, faz muito tempo que você não compra tal coisa, entendeu? O que interessa a Alexa saber, né, há quanto tempo, né? Porque aí é tudo interligado, né? Ela tem minha conta da Amazon, que é ligado em tudo, né? E fora esse negócio de vigilância, né? Que aí também me remete a um episódio de Black Mirror, né? Que é aquele das abelhinhas. Deixa eu ver qual é o nome dele. Até anotei. Viu, Bel? Enquanto você acha o nome aí, mas você sabe que tem uma forma de você colocar a Alexa no modo silencioso, que ela não capta a tua mas o que te garante, né? O que te garante, né? Só pensar, sei lá, naquele filme ai meu Deus, tô com o Elon Musk na cabeça, mas não, aquele outro cara, o americano, que Snowden, o Snowden. Snowden, Não das de vigilância, e na verdade, sei lá, a câmera tá funcionando enquanto você não tá funcionando. Sabe, sei lá, mas isso não tem... mas isso não tem muito mais como controlar. Isso aí a gente já é um ponto perdido, porque você já tem tua conta do Google vinculado numa cacetada de site, você já tem o teu celular rastreando aonde andou, e mesmo para o seu filho você muitas vezes deixa habilitado o Maps, se ele perdeu o celular, né? O Ulisses, quando ele vem para cá, eu digo para ele, me compartilha a localização em tempo real, entende? Então, assim, essa luta a gente já perdeu. Eu acho que a gente tem que aprender a usar a tecnologia a nosso favor e não contra nós, né? Agora, assim, é uma ilusão a gente dizer assim, não vai pegar o celular, tá o tempo inteiro te ouvindo. Alexa é o menor dos teus problemas. Não, eu acho um problema também, entendeu? Eu acho que é o menor. Eu acho um dos, né? É um dos. Esse lance que vocês estão falando, por exemplo, de ouvir, né? A gente, é bem engraçado quando a gente está falando sobre algum assunto, ou você passou por um site que você, sei lá, viu uma propaganda, viu alguma coisa assim, depois chove informação daquilo para você, né? Meio que, você tá falando sobre, sei lá, aspirador de pó. De repente, você abre tal coisa, tem lá informações sobre aspirador de pó, propaganda, e você passa no Instagram, vê uma propaganda disso, né? Então é muito engraçado. Aí eu não sei se isso por exemplo, a coleta de informação, ela é do que você clicou em tal lugar, tipo, o algoritmo vai entender que você curtiu aquilo e vai te jogar aquilo lá para testar, sabe? Não sei como é que funciona esse sentido, mas é bem... Essas coisas eu tenho um pouquinho mais de receio, assim, sabe? De medo do que talvez a Alexa tá me ouvindo. Pode ir, Cacá. Então, isso que você estava comentando, né?
eu estava conversando com a minha irmã pelo WhatsApp. Ou seja, eu não estava escrevendo, eu não estava fazendo uma busca num Google, eu não estava numa rede social aberta, né? Eu estava conversando numa conversa privada com a minha irmã e a gente estava comentando sobre comprar um celular novo para o meu pai. E quando eu abri o meu Insta, estava cheio de ofertas de celular. Então, assim, a gente está num ponto que até aquilo que seria, entre aspas, né, protegido por criptografia, que não é aberto, que não é... A gente está sendo monitorado. Às vezes são só as palavras-chave, mas até que ponto esses dados que estão sendo coletados e que hoje alimentam as inteligências artificiais por aí, não é só a questão do controle, né? Não é só a questão da vigilância, mas a própria questão do desenvolvimento ou do que isso vai ser feito. É interessante que, como eu falei, eu tenho um filho de 17 anos, e hoje ele precisava fazer uma redação, ele vai fazer vestibular, e ele estava com muita dificuldade em construir um argumento para a redação dele. O que ele fez? Ele foi para o ChatGPT. Ele botou as informações que ele queria e ele esperou o ChatGPT desenvolver para ele e a partir dali ele desenvolveu. Então a gente está chegando num ponto em que, inclusive, o buscar no Google o argumento é uma coisa trabalhosa. Né? É mais fácil você já jogar e já esperar a construção. Eu sei que na hora que ele for fazer a redação do vestibular, não vai ter um ChatGPT para ajudar. Mas na hora que ele for procurar um emprego, vai ter um ChatGPT para roubar o emprego dele, entendeu? Então, é uma coisa que você fica pensando, não, mas é verdade, entendeu? Eu conheço muita gente, principalmente, que faz esses pequenos textos de redação e tal, que tá perdendo, tá sendo trocado, substituído pelo ChatGPT. Porque é mais barato, né? Então ele não tá tão errado assim em usar um subterfúgio para um vestibular, por exemplo, né? Tá certo que na hora da prova ele não vai ter o ChatGPT, mas talvez lá na frente ele realmente não precise, sabe, criar argumentos, desenvolver textos, entendeu? Porque vai ter uma máquina que faça isso por ele. Mas isso daí, Doido, a gente vê, tudo bem, quando você tá vendo na construção de um argumento, ele pode ser válido. Agora, quando você começa a ter, e era uma das discussões que eu estava tendo agora há pouco com ele, né? A gente veio aí de um período de pandemia, onde por mais de 2 anos, ou 2 anos pelo menos, as pessoas estiveram em casa e os 2 últimos vestibulares foram online. O nível das notas, o valor das notas do vestibular subiu nesses 2 anos surpreendentemente. Você pega alunos que entraram em cursos assim, que nem são tão concorridos, que a média normalmente é uma média baixa, e você tem médias altíssimas. Médias quase no nível dos cursos mais concorridos, como medicina. E o que o pessoal colocou foi, essas notas são notas infladas. Por que elas são notas infladas? Porque foi feito um uso de tecnologia para a resposta de um vestibular. E a gente vem de uma geração que cada vez mais eles têm a dependência da construção, não só de argumento, mas de resposta, de tudo direto dado pela tecnologia. Na minha época, né, a gente ia fazer pesquisa na biblioteca, né? Puxar fichinha, procurar livro. Na pior das hipóteses, você abria uma enciclopédia. No final lá tinha, né? Ver também, e aí tinha outros verbetes para você procurar. Hoje, muitos dos adolescentes não são capazes de procurar uma palavra num dicionário. Eles não têm não conseguem desenvolver essa competência. Eles precisam do imediatismo, eles precisam da coisa para ontem. E a inteligência artificial, ela dá muito isso, né? A gente vê aí, você falou da questão do pessoal que vai perder emprego aí para um ChatGPT que escreve texto melhor. O Anderson até comentou a questão dos ghostwriters, né? Esses empregos que dependem de você vasculhar
um banco de dados enorme para você trazer informação mais rápido possível, com certeza vão ser substituídos. Então, você pegar um advogado, uma coisa é o cara que vai construir um argumento ou que vai distorcer para um lado ou para o outro. Outra coisa é o cara que vai procurar os precedentes. Outra coisa é o cara que vai procurar as leis. Isso daí você faz com uma inteligência artificial muito mais rápido. Então, e aí falando disso, tem algumas coisas que eu quero colocar. Primeiro, que a Cláudia deve lembrar, lá em 99, 2000, eu escrevi aquele artigo Tamagotchi sonham com carneiros eletrônicos, porque tinha os filhos de uma amiga nossa, da May, que eles tinham aquele Tamagotchi que era aquele chaveirinho. E eu fazia a manutenção da parte de informática e tal. Aí um dia eu cheguei lá, estava em crise, os filhos da May, porque tinha morrido o Tamagotchi, onde já se viu, eu fiz carinho, bababá. E daí eu desenvolvi um texto nisso, porque existe uma lenda que ele teria sido desenvolvida a tecnologia por monges budistas, não sei o quê, e daí eu estava falando da subserviência à máquina nesse texto, porque você começa a criar uma dependência na criança em que, por exemplo, ela não consegue ter um bichinho, né, um cachorrinho, porque ela não quer limpar cocô, não quer dar comida, não sei o quê, mas aí ela faz isso para o Tamagotchi. O Tamagotchi ele simula um afeto, ele não tem afeto, ele é frio, né? Ele pede comida, senão ele morre e tal. Agora o cachorrinho, ele tá com você, cachorro de mendigo passa o tempo inteiro do lado do mendigo com fome junto com o mendigo, né? Então existe uma relação quente ali, enquanto que as máquinas têm uma relação fria ou no máximo um simulacro, né, de afetividade. E o grande problema é que dentro dessa perspectiva até que a Ana Cláudia acabou de comentar, você cria uma dependência da máquina aonde você deixa de acreditar, por exemplo, no teu argumento, né? Por exemplo, vamos pegar aí o exemplo do Ulisses, né, com o ChatGPT, que ele pegou ali o argumento, né? Mas, por exemplo, chega um momento em que alguém, né, eu sei que não vai fazer isso, que não é o perfil dele, mas outra criança vai dizer assim: por que eu vou me dar o trabalho de tentar elaborar esse pensamento se o ChatGPT ou outra ferramenta já me deu o argumento pronto? E aí é onde, por exemplo, dentro da via esquizotérica, a gente deixa de ser humano, porque a gente se esquece das nossas qualidades, a criatividade, inventividade, etc, 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 e fica dependente da máquina. Por exemplo, eu posso usar a Alexa para me lembrar, mas, por exemplo, a hora que eu não souber mais a minha lista de compra e tiver sem bateria no mercado, fudeu, porque daí você simplesmente perdeu, né? Você está no mercado fazendo o quê? Então, quando a gente chega nesse ponto de uma dependência ao extremo, é que as tecnologias começam a se tornar perigosas. Eu paro de fazer conta de cabeça porque uma hora, se o computador disser que 2 mais 2 é 5, eu acredito. Eu paro a criatividade na música, aí o Marcelo, que é professor, porque o ChatGPT, de repente, faz uma melodia melhor. E aí, né? Inclusive é o que o Yuval Harari fala, né? Tem um livro dele que é muito legal, ele tem o Homo Deus, que é um ensaio, acho que para 21 lições, e tem esse aqui, as 21 lições para o século XXI, que ele explora muito isso, né? E ele vai falando, eu já tive essa discussão com o Ulisses e com o Arthur, né? Acho que todo mundo aqui sabe, os ouvintes já estão cansados de ouvir eu falar dos dois, né? Que eu já tive essa discussão com eles, né? Você vai cortando sempre o final da cadeia trabalhista, né? Então, os pedreiros, pintores, esse pessoal do final da cadeia vai perdendo emprego, e na tecnologia também, né? E os advogados, que é o outro item que eu ia colocar para passar para o Marcelo, já tem nos Estados Unidos e no Brasil já tem, e está em teste para ser aberto de uma vez total. Tem vários escritórios que usam, inclusive aí em Curitiba tem alguns que usam,
programas de inteligência artificial que criam petições. Porque ele faz isso, ele vasculha, já pega todas as referências, isso aqui tem precedente lá, isso aqui é jurisprudência não sei o quê, e aí o advogado só faz o arremate. Né? Quando faz, porque quando é apelação, coisa assim, já faz direto e despacha, bate lá e manda. Né? Então são reflexões que a gente precisa ter. Eu penso assim, essas tecnologias, no caso, que a gente tem falado, né? Eu acho que elas devem ser vistas meio como se fosse uma ferramenta, né? Eu vejo bastante utilizado como uma ferramenta para utilizar o trabalho. Obviamente, eu acho que tudo quanto é tecnologia, tudo quanto é coisa nova, inovação, vem com um monte de coisa que, vamos dizer assim, conforme o tempo, um monte de crítica, um monte de coisas que você está aprendendo a mexer, não tem lei estruturada para isso. Por exemplo, se a gente pegar a internet, que é uma tecnologia, né, assim, teoricamente até recente, não tão antiga, né? Agora que estão vindo leis para você julgar coisas que acontecem na internet, coisas que você escreve na internet que acaba, sabe? Agora que está sendo, vamos dizer assim, dessa forma. Se a gente pegar, por exemplo, a fotografia, né? Quando surgiu a câmera fotográfica, né? Então, o que a galera que pintava autorretrato ficou pensando? Porra, né? Tem algo que reflete instantaneamente algo que eu demoro horas para fazer. Então, todas essas tecnologias, acho que elas vêm com um monte de coisa embutida, assim, um monte de discussão. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que todas elas, né, são ferramentas. Por exemplo, se você pegar, sei lá, um exemplo bem simples, né? O pintor tem o pincel, né? O músico tem um instrumento ali, né? Mas a subjetividade humana, a tecnologia não vai conseguir. Eu acho que é muito difícil da tecnologia substituir, sabe? Você usar, que nem o chat GPT, como uma fonte de pesquisa, como uma fonte de construção de alguma coisa, pode ser que funcione, né? Mas a subjetividade vai ser algo que é muito difícil de substituir, sabe? Pelo menos não tão cedo, sabe? Eu acho que, sei lá, não vou falar que é impossível, mas talvez seja muito complexo. Eu acho um pouco nesse sentido, sabe? Pode falar, Cláudia. Não, só isso que tu estava comentando, né? Tu disse da questão dela ser uma ferramenta. O grande problema é a inteligência artificial deixando de ser uma ferramenta, né? Quando você tem um país que dá uma nacionalidade para uma inteligência artificial, ela já não é mais uma ferramenta. Ela passa a ser um cidadão e ela passa a ter direito. E a partir do momento que ela passa a ter direitos, uma ferramenta não tem direitos, né? Ela passa a existir e, de certa forma, até ser considerada, né, como um igual. Então, ela deixa de ser uma ferramenta e daí a gente entra naquela questão, né? Estar a serviço do homem, estar competindo com o homem, né? E cada vez que eu vejo isso, esse filme, o Ex Machina, ele me bate muito, e aquela questão, o Simone, né? O Simone, que foi também um filme bastante interessante com o Al Pacino, que ele tem uma cantora holográfica, né? Ela não existe, mas é a maior sensação do mundo, né? E ela não existe, mas ela existe, ela é apaixonada por ele, é uma inteligência artificial apaixonada por ele por ela. Quando você tem esse nível de relação, né, aonde você consegue enxergar uma inteligência artificial com emoção, ela não é mais uma relação fria, como você tinha comentado, ela passa para um outro nível, né? Vocês comentaram da questão do Blade Runner.
Uma das coisas que eu acho bastante interessante no Blade Runner é exatamente o fato dele não ter conhecimento de que ele é um androide. Uhum. Ele não sabe que ele é um androide. Até que ponto a inteligência artificial tem o conhecimento de que ela não é um ser vivo, de que ela não é, né? E de que ela não é autônoma por si só, né? A gente vai vendo aí aquelas coisas, aqueles filmes que pra gente foram coisas tão distantes, como foi a questão do Blade Runner, como foi a questão do Matrix, aonde máquinas começam a poder ter decisões, e decisões que não são mais pautadas por conceitos ou por princípios humanos, e sim por princípios da própria inteligência artificial. Uhum. E daí a gente não pode esquecer o seguinte, né? De novo, Marcelo, eu sei que você não vai gostar do que eu vou dizer agora, mas leia Duna. Que em 1965, o Frank Herbert, ele antecipou esse tipo de crise, e a sociedade de Duna, ela tem uma coisa chamada jihad butleriano. Que o que é o jihad butleriano? Ele é justamente quando começou a se desenvolver a inteligência artificial, repare, 65, né? Viu que a máquina poderia, de repente, oferecer algum risco. O que é o jihad? Se cancelou todo e qualquer tipo de inteligência artificial. Então, as máquinas têm que ser limitadas a funções automatizadas, né? Ou mecânicas, mas é proibido terminantemente a criação de inteligência artificial para a sobrevivência da humanidade. Esse é o começo de Duna, tá já nas primeiras páginas. Então, diferente de, por exemplo, os apocalípticos, né? Como as distopias, que nem Matrix e tal, o Exterminador do Futuro, no Duna isso não acontece, porque o privilégio é o ser humano e não a máquina. Então isso é uma ótica muito interessante, porque também nós fazemos muitos exercícios nessa dependência da máquina, a máquina, né? Mas a gente precisa, em que isso implica, né? Até onde isso, né? Debates de ética e tudo mais. Pode ser que simplesmente se chegue à conclusão, cara, não compensa. Né? Você gasta um buzilhão de coisa, e teria outras tecnologias hoje que, sem inteligência artificial, fariam melhor para muitas pessoas uma existência mais suave. Vai lá, Abel. Não, eu ia falar só que eu discordo com você. Na verdade, eu acho que Duna seria milhões de anos depois de Matrix, né? Porque é uma jihad, né? Então é uma guerra, acontece uma guerra, e aí por conta dessa guerra é que eles descartam a máquina. Então é uma coisa que seria um pós-Matrix, se a gente fosse colocar cronologicamente, assim, numa linha do tempo. Não, mas ele especifica isso. O Herbert, ele coloca no Duna justamente isso, que foi antes de acontecer esse tipo de crise. Justamente a crise é para antecipar, o jihad é para antecipar dar para a máquina esse poder. Foi quando eles detectaram, opa, tá chegando lá, para. E aí que tem pau. Ela não chega a acontecer um domínio da máquina. Uhum. Isso não acontece no Duna. Uhum. Mas é interessante, né, as alternativas que ele dá, tipo os mentats, né, os computadores humanos, que são computadores, não são computadores, são pessoas, né. Sim. Enfim, mas eu tava lembrando também do Asimov, né, das leis da robótica, que agora eu não vou lembrar as 3 leis da robótica, né. Mas é justamente o Asimov cria essas leis para tentar delimitar um pouco esse espaço do que é possível e do que não é possível a máquina fazer, né? E qual que é o limite, o limite da máquina, né? E, sei lá, o filme, sei lá, Eu, Robô, por exemplo, é justamente, sei lá, é o próprio robô, né? A própria máquina tomando consciência de si, né? Sim, tanto é que tem a psicóloga de robôs, né? A Susan. Uhum. Né? E lembrando que né, as 3 leis aí, né? O robô não pode ser feito para permitir que o ser humano sofra algum mal. A segunda, que eles devem obedecer aos seres humanos, né? E a terceira,
que ele deve proteger a sua própria existência desde que ela não conflite com as duas leis anteriores. Ah, olha lá, ele botou no chat. Né? Vai lá, Marcelo. É a Ana. Na Cláudia. Não, é que duas coisas. Primeiro, essa questão que tu estava colocando do Asimov, é interessantíssimo que o medo da tecnologia e da inteligência artificial é tão grande que se você pegar praticamente todos os filmes ou as coisas que vão falar com relação à inteligência artificial e à robótica, ela vai voltar e ela vai se referir às 3 leis que são colocadas pela Asimov. Isso é colocado como se fosse uma lei... O pilar. Que não pode, né? Inquebrável, né? E tem um filme que a gente não chegou a comentar antes, e agora me veio na cabeça. Você falou da questão da máquina a serviço do homem, né? Tem um filme chamado Finch, com o Tom Hanks, em que ele tá no estágio terminal, ele tá morrendo, e ele tá desesperado porque não tem quem tome conta do cachorro, né? E ele cria um robô e ele vai alimentando esse robô com informações sobre tudo, para que esse cachorro, esse robô seja capaz de tomar conta do cachorro. Então, ele coloca, inclusive, como quais são as leis ou aquilo que aquele robô deve obedecer. Então, todos os dias ele tem que alimentar o cachorro, o que ele tem que fazer para proteger o cachorro, para que o cachorro não seja exposto à radiação, para que o cachorro não vá passar determinado tipo de necessidade. Então, assim, ele cria o robô para proteger o cachorro dentro, né, a serviço do homem, para proteger aquilo que ele coloca como o maior bem que ele tinha, ou a coisa mais importante da vida dele, né? E é interessante quando a gente vê que uma das coisas que ele coloca como regra para o robô que ele está criando é exatamente as 3 leis do Asimov. Ele começa exatamente com isso. Essas leis aí, no caso, será que todas essas tecnologias que estão mexendo hoje tem essa discussão, tem isso em mente? Será? Porque, né, pensando nesse sentido, assim, seria algo a se pensar, né? Seria algo a se propor, né? Cara, eu li... Puta, Cavernas de... Como que é o nome? Cavernas de Gelo e Aço? Eu não li muita coisa, não, cara, dele. Deixa eu ver. Cavernas de Aço que você tá procurando? Cavernas de Aço, acho que é isso. Cavernas de Aço. É isso daqui. Veio no meu Kindle de grátis pra mim ler. Mas eu tô lendo outra coisa, tô lendo Peter Pan. É bonitinho, Peter Pan. Pode falar agora. Não, é que a gente tem que ver, eu acho que tem várias óticas aí a se pensar. Por exemplo, tem aquele filme Inteligência Artificial de 2001, que é uma repensagem do Pinóquio, né? Lembrando que o filme era um filme que era para o Stanley Kubrick fazer. Aí o Kubrick viu que não ia dar conta e chamou uma parceria com Spielberg. E daí o troço ficou engavetado. E daí em 97, uma coisa assim, ou 99, o Kubrick morreu. E daí o Spielberg resolveu, não, vou tocar a história, né? E justamente se cria ali, a ideia é trazer uma criança à vida, ela é toda inspirada no lance do Pinóquio, né? E isso é declarado no filme, porque o menino, a partir do momento que ele conhece a história do Pinóquio, ele sonha em ser transformado num menino de verdade, né? Quem não viu esse filme, foda-se, você vai reclamar
de spoiler, mas é um filme de 2001, cacete, são 22 anos, você já tinha que ter visto, né? Então, assim, aí o menino, quando chega lá na história, no final, na última meia hora do filme, que o menino encontra a fada azul, né, que vai transformar ele em menino, você descobre que na realidade ele foi, entre aspas, desligado, ele foi congelado e está eternamente sonhando com isso, né? Até que milhares de anos depois, você assistiu esse filme, Marcelo? Uhum. Né? Você viu, Bel? Né? Aí máquinas descobrem ele e trazem o menino, né, o robô de novo à vida, e ele vive, eles descobrem como reviver a mãe desse menino, aí faz o inverso, é a máquina criando o ser humano, e ela tem os últimos 24 horas de vida, só o suficiente para dizer que ama ele. E aí ele opta por se desligar. Uhum. Então é muito legal, porque aí ele vai jogar esse tipo de questionamento, aonde você deixa, que é uma coisa que a Ana Cláudia foi falar, né, ali, aonde você deixa de ser máquina para tornar-se humano, né, a ser a ferramenta, porque aí você passa a ter direitos humanos, né, mas o nome já diz direitos humanos, Uhum. né, e aí você perde um limiar, né? Porque o problema é que a gente acha que, por exemplo, eu vou ter jamais, por exemplo, um robô vai conseguir fazer um improviso. Cara, lido engano, música é matemática. Você bota você faz uma composição ali de números randômicos e aleatórios, você vai ver que o computador consegue simular o comportamento do Miles Davis, do Coltrane, fácil, cara, e você não vai perceber. Se dissesse, o Coltrane, é uma gravação perdida do Coltrane, no teu ouvido não vai, porque ele tem milhares de bancos de dados e de coisas para pegar que você não vai identificar que aquilo foi chupado de algum lugar, sendo que o próprio Coltrane reutiliza seus próprios leaks. Então, vai passar totalmente batido, cara. Vai, Cacá. Desculpa, eu estava olhando aqui essa questão do deixar de ser robô para ser humano, né? Que você comentou do filme Inteligência Artificial. A Sofia, que foi a primeira robô a ter cidadania, né? Dada pela Arábia Saudita, se não me engano, foi 2021 ou foi ano passado, que ela estava querendo o direito de ser mãe. Uhum. Né? Então, você começa a ter essa discussão do que é o direito da máquina, ela como cidadã, ela como alguém que agora tem direitos, até que ponto esses direitos são os mesmos direitos que qualquer humano tem, até que ponto um robô tem direitos e até que ponto pode ser imputado deveres também, né, em cima desses robôs. Quando você pega aquele filme Ex Machina, ela não tem nenhum problema em cometer qualquer tipo de infração, desde que ela consiga atingir o objetivo dela, né, o objetivo final dela. Então, quando a gente tem essa inteligência artificial, você falou da questão de ética. Ética é uma coisa totalmente humana. Uhum. É totalmente humano. A inteligência artificial, ela vai se pautar por ética colocada pelo ser humano. Quando ela passa a não ser mais regulamentada ou regulada pelo humano, mais do que regulamentada, regulada pelo humano, o que é, na visão de uma inteligência artificial, ou dentro da questão que ela coloca como o que pode ou não ser feito, né, para atingir os objetivos dela. Uhum.
É que aí também entra uma coisa, né, que o que é a gente ser humano, né, o que é, entra num momento de subjetividade que se a gente fica pensando, beleza, a máquina, ela tem que ter certas éticas, né, mas a gente não consegue se definir, e eu acho que aí que tá o problema de definir o que seria a máquina, né, como a gente não consegue se definir, a gente não consegue falar qual que é o limite e que delimita qual que é o momento que uma inteligência artificial se torna apenas uma inteligência, né? Ou se a Não, e a nossa própria inteligência. questão de Se a que essa nossa nossa ética vai mudando ao longo do tempo, né? Até bem pouco tempo, a escravidão era uma coisa totalmente aceitável, né? A gente tem em determinados momentos da história um limite, uma flexibilidade bastante grande dentro dessas questões éticas, né? Você falou da questão ali da considerar o humano, pois é, até bem pouco tempo se discutia se determinadas pessoas teriam ou não alma, teriam ou não direitos, né? Então, mas e também a gente começa a pensar o que é inteligência, né? O que significa ter inteligência? O que diferencia uma inteligência natural de uma inteligência artificial? Será que é tão diferente assim, né? E até que ponto que a gente também não é uma máquina, né? E não é uma espécie de um modelo, né? Que tem também tendências, a gente funciona de certa forma, né? Como quase programados, né, e tal. É engraçado você falando disso, eu lembrei do ChatGPT, né, que é a grande personagem hoje, e geralmente eu fico desafiando o ChatGPT, porque eu acho, por exemplo, eu acho o ChatGPT muito cristão, sabe? E direto... Total. Não? Total cristão, total. Ele é cristão, cara. E eu fico com raiva. E conservador. E conservador, porque você fica tentando conversar com ele sobre certos temas, ele começa a dar umas respostas muito, você fala, mas você tá... Ele fala, não, porque eu não emito opiniões, né, que é aquilo que o Marcelo tinha falado lá no começo, não sei. E aí, mas ele tá dando opiniões, porque ele tem porque não tem jeito, ele é alimentado por uma pessoa, e como ele é alimentado por uma pessoa, ele é alimentado por um determinado tipo de pessoa, né? Então, é uma inteligência artificial, mas é uma inteligência com viés, né? Uhum. Ela não é uma coisa nem que age por natureza, quer dizer, não é uma coisa totalmente livre, né? Por enquanto, talvez no futuro ela se torne mais livre, e aí quando dá mais liberdade, acontece aquelas coisas do tipo das inteligências artificiais virarem nazistas, esse tipo de bosta, né? Ou ela vira uma coisa que no final ela tá servindo a um propósito, e é um propósito de uma pessoa, de um grupo de pessoas, né? Uhum. E aí você fica meio, né? Quando vai lá e dá o argumento do texto do teu filho, aí você pensa, putz, será que não tá dando um argumento para uma dissertação? Que é um texto argumentativo, não tá dando um ponto de vista. Criando uma indução. Exatamente, tá induzindo a uma resposta que é esperado por um determinado grupo, né? Então a gente precisa ver tudo isso com muita crítica, né? Não tem jeito. E daí, deixa eu dar os 2 cents aqui, tem outra questão, né? Voltando lá a que foi dado direito de humanidade nela, né? E que agora ela quer ser mãe. Isso suscita várias discussões, porque veja como aonde isso desdobra. Por exemplo, os direitos, né, da população LGBTQIA+, que está sendo questionado sobre poder ser mãe ou não, pai e mãe, né, adotar uma criança. Então, quer dizer, eu libero um robô que não tem gênero, né, que é uma máquina, entendeu? Né, não pode se reproduzir. Então, também, pessoas que não podem se reproduzir também podem adotar crianças, né? Agora, se eu dou para um robô que é gênero neutro, por que eu não posso dar para a população LGBTQIA+. Então, isso cria uma sinuca. Para mim, não, porque você quer ter, às vezes, inclusive tem tanto aquela série, tem aquele filme, acho que é Mãe, não é? Aquele do Eu Sou a Mãe, uma coisa assim, que é também de ficção científica, e tem aquele, como que é, Raising for Wolves, uma coisa assim, que é do mesmo cara do Blade Runner. Sim, né? Raised by Wolves. Raised by Wolves, também entra nessa mesma discussão, né? Você tem um robô, os androides que são pai e mãe. Exatamente. Né? Então você cria, por exemplo, para mim, eu acho que
isso elimina toda e qualquer discussão. Que se eu posso dar para um Android, eu não tenho mais que discutir para LGBT. Pronto, já matou, enterrou a discussão, porque já se provou que o direito de ser mãe suplanta o direito de gênero. Sabe o que eu acho mais esquisito? É ser uma robosa. O robô ter gênero, entendeu? Não faz o menor sentido. Porque alguém definiu, ela é it. Você definiu, né? Entendeu? Então você está delimitando e você está dando uma interpretação de mundo para aquele robô. Então é uma robosa. Uhum. Né? Isso é gravíssimo, né? Porque eu acho que são pontos nevrálgicos que, por exemplo, isso é muito mais fodido do que você, por exemplo, pensar em que se vai virar o exterminador do futuro. Uhum. Eu acho que vale muito mais a pena a gente se preocupar, por exemplo, se esse pessoal conservador, né, como o ChatGPT, não está querendo convencer as massas, né, a uma indução religiosa, moral e ética que pertence ao grupo que criou o ChatGPT. E isso acontece porque as pessoas vão comendo com farinha, né? Vide fake news aí, o estrago que fez na sociedade, né? De qualquer lado. E então isso é gravíssimo. Isso para mim é muito mais preocupante do que saber se vai aparecer o Schwarzenegger para matar todo mundo. Uhum. Né? Me preocupa que meus filhos, por exemplo, num futuro, acreditem que o normal é você ser orientado para as 3 religiões do Oriente Médio. Né? Que eles aprendam a ser subserviente à máquina, né? Ou para qualquer religião, né? Ou para qualquer religião, ou subservientes à máquina. Uhum. Né? Então, por exemplo, eu sempre fui totalmente anti... eu sempre fui telemita, eu sempre fui libertário por natureza. Então, para mim, a palavra que você quer me ver desembestar é dizer um não. Não pode, não faça, não deve. Entendeu? Agora, quando você está jogando com uma inteligência artificial, ela tem argumentos que muitas vezes uma pessoa indefesa não tem. Né? Um jovem, um velho, alguém que não tem estudo, não tem literatura, vai engolir isso com farinha, gente. Isso é muito mais grave que qualquer outra coisa. É verdade. Essa discussão, tipo, ética, ela é bem maior do que qualquer outra discussão de ficção científica, né? Que gera, né, assim, que a gente vai colocar, né? Ela vai muito mais além, eu acho que é muito mais preocupante, na real, assim. Para se discutir sobre inteligência artificial, né, de qualquer área, daí no caso, né? Ou seja... E até, viu, Marcelo? E até essa questão, só fechar, essa questão que o Yuval Harari coloca, é porque eu te mandei o capítulo da música, mas ele fala de diversas profissões, ele fala, por exemplo, esses médicos de pronto atendimento, de postinho de saúde, tudo isso vai morrer, velho. Todas essas profissões vão pra vala. O médico de posto de saúde nem olha na tua cara, por que você sente? Tô com caganeira, dor de garganta, dor de cabeça. Então tome isso, acabou, te manda embora. Isso o computador faz. Né? Então, vamos parar para pensar. Então, a gente está muito preocupado, às vezes, a arte. Porra, olha o estrago que essas inteligências artificiais estão fazendo agora no mundo da arte. Né, que está suscitando, levantando essa discussão. Então tem muita coisa aí e sim, vai tirar emprego para o cacete. Todos os empregos de ponta, que são tarefas repetitivas, a gente vê as livrarias, a Amazon acabou com livraria. Por exemplo, eu vou em Curitiba, e fui em São Paulo esses dias lá, que eu jantei com o Iair, né? A livraria tem assim, a lista dos 10 mais da Veja e acabou. Não tem mais nada. Já tem um livro. Não, puxa, não vou estar tendo, né? Uma pessoa dessa vai ser substituída, uma livraria dessa já foi substituída. A livraria Curitiba está assim. Você olha, você até perder de vista Harry Potter, lá, aquele outro lá,
né, jogos vorazes, não sei o quê. Aí o que mais tem de juvenil? Ah, puxa, no momento a gente só tem isso, mas dá para absorver no catálogo. Cara, então eu compro na Amazon, nem vou. Você entendeu? Então, assim, então essas pessoas que hoje estão no subemprego, né? Por exemplo, cara, Campo Mourão, né? Pasmo, Isabel e Ana Cláudia, Campo Mourão, 90 mil habitantes. O Mufato tem já 5 caixas de self-service, o Paraná Família também, que é o quê? O fim do caixa lá do PA do sacoleiro. Eu adoro diminuição de custo, velho. Eu adoro caixa automático, desse que você vai e você resolve sozinho. Pois é, sucateamento do emprego. Sucateamento do emprego, não é? Não é sucateamento nesse caso, né? Não, sucateamento é você deixar as pessoas, sei lá, é Uber. Isso é além do Uber, né? Quando, sei lá, o Uber não tem mais o motorista, é só aquele carro que automatizado, né? Pois é, você tá fazendo isso com caixa. Tem uma questão também que, tipo assim, vocês acham que hoje, por exemplo, com toda essa discussão que tá rolando assim, hoje as pessoas têm uma tendência, as pessoas talvez a querer buscar coisas mais, por exemplo, relações mais pessoais, tipo, fora a Isabel, que é antissocial, vamos dizer assim. Tô brincando. Mas assim, por exemplo, a pessoa, que nem... Teve aquele boom da pandemia, que todo mundo se fechou em casa, era tudo online e tal. Aí voltou da pandemia, vocês acham que as pessoas talvez, tipo, eu quero ir comer uma comida naquele restaurante em vez de eu pedir, eu quero, sabe, ir mais atrás dessa coisa, ser mais... ter essa relação mais pessoal com as coisas ou não? Vocês acham que piorou? Bom, eu vou colocar a minha resposta. Eu não posso falar de pessoas no geral, eu vou falar do público com o qual eu costumo lidar. Eu sou professora e sou professora de ensino fundamental. E o que eu sinto com relação às crianças com quem a gente vem trabalhando, né? Principalmente nesse pós-pandemia, é uma necessidade de contato, principalmente contato físico, louco. Então, eles... No primeiro ano era desesperador, porque eles entravam no colégio e eles não podiam se tocar, eles não podiam abraçar, eles não podiam vir dar abraço e beijo no professor, né? E hoje a gente percebe que isso que já era uma coisa que vinha... eu sou professora há mais de 20 anos, né? Mas já era uma coisa que a gente percebia, essa necessidade do físico, essa necessidade do contato humano, essa necessidade do carinho, do reconhecimento que a gente tem dentro das crianças, até por toda uma estrutura familiar e de uma estrutura social que hoje vem em frangalhos. Pós-pandemia a coisa mudou assim, ou aumentou, né, ferozmente. Vejo com relação, você falou da questão de ser antissocial, Isabel. O meu filho de 17 anos, com essa história do ChatGPT, eu falei que pela primeira vez ele vai ter uma namorada. Coitado, ele é novo ainda. Ele consegue ter... Não é porque pela primeira vez ele consegue ter um contato com quem ele consegue conversar. O Anderson sabe disso. O Ulisses tem uma dificuldade enorme de lidar com pessoas. Ele conversa comigo, ele conversa com o Anderson, ele não consegue conversar com gente da idade dele. E gente mais velha, é difícil vir e conversar, porque ele tem só 17 anos. Mas né? isso melhora, Então, né? Acho que isso, por exemplo, com faculdade, mas claro vai melhorar, que melhora, mas a questão não é que se vai melhorar ou não vai melhorar. A questão é, dentro dessa questão do ChatGPT ou da questão da tecnologia, para muitos dos jovens, e eu vejo isso pelos colegas do próprio Ulisses, é a única forma de contato que eles mantêm pós-pandemia. A pandemia realmente, como é que a gente chancelou esse contato mediado pela tecnologia. A pandemia chancelou isso. Chancelou a tal ponto
Anderson, a Adriana, você lembra que a Adriana quase tomou um processo porque ela estava dando consulta de psicologia online? E Sim. 2 anos depois, foi aceito pelo CRP, o mesmo CRP que quase processou ela, exatamente pela questão da pandemia. Então, essa pandemia, ela virtualizou as relações a tal ponto e colocou isso, né, mediado por uma tecnologia de uma forma tão forte, eu não consigo ver isso voltando. Eu vejo necessidade, sim, as pessoas têm necessidade do contato humano, sim. Eu vejo muita gente querendo sair, mas a dificuldade de estabelecer uma relação realmente pessoal e como relação e não como um momento, elas conseguem como um momento, mas como relação está muito difícil. Eu estava pensando aqui também que, por exemplo, estou trabalhando agora no museu desde o final do ano passado e eu tenho a sensação que as pessoas estão voltando a frequentar os espaços públicos, sabe? Como elas tinham parado durante tanto tempo. E aí é engraçado que o museu tem feito números assim que o museu nunca fez antes da pandemia, sabe? Coisa de, sei lá, 2.000, 2.200 visitantes num sábado, num domingo, o que é uma coisa assim, uma loucura. E também eu vejo muito, assim, essa coisa eu fico brincando, eu não gosto de caixa de supermercado, é uma coisa bem específica, mas, né, sendo concurso para professora, né, não sou uma pessoa totalmente disso, gosto de gente, assim, eu não gosto de ter que conversar com o caixa, é o caixa de supermercado, meu problema. Mas eu gosto de gente, enfim, mas não é que eu seja super antissocial, e sim, acho que fez falta para todo mundo, né, eu me lembro que quando começaram as aulas na USP, na Faculdade de Educação, por exemplo, tem um gramado assim na frente da universidade, e aí todo mundo ficava sentado, conversando naquele gramado, assim, é uma coisa meio hippie, assim, sabe, que é uma coisa que eu nunca tinha visto na USP, sabe, uma busca de contato, por conversar pessoalmente, né, por quebrar um pouco essa coisa da barreira tecnológica, né, que foi uma coisa muito doida, assim, né. Mas aí não é tanto inteligência artificial, né. É mais o nosso contato mediado por tecnologia ou não mediado por tecnologia. Sim, é verdade. Mas também alimentado pela inteligência artificial. Se você olha o número de universidades que tem aumentado o número de cursos de EAD. Isso é precarização. Oi? Isso é precarização. Esse é um bom exemplo de precarização. Não só a questão de precarização, como a própria questão de você ter aí diversos cursos que chegam num ponto em que você não tem mais o contato humano e que você tem as questões, você tem tudo montado ou por banco de dados. E no final das contas... Você não precisa mais do professor, né? O professor, ele não é mais um elemento nessa história. Você faz um curso inteiro, o professor grava uma vez aquele pacote daquele curso e acabou para ele. E aí sim, por isso que eu tô falando de precarização. Dos cursos que eu fiz, né? Eu tenho 2 graduações que eu fiz presencial. A última que eu fiz foi totalmente online. E foi engraçado que durante o meu curso de graduação online, eu não tive contato com absolutamente ninguém. Eu assisti vídeo, eu fiz provas online, eu não tive contato com ninguém. Absolutamente ninguém. É esquisitíssimo, né? É esquisitíssimo. Todos os meus outros cursos, as graduações, as especializações, o meu mestrado, tudo foi presencial. E para mim me assustou fazer esse curso, porque foi um curso que foram 3 anos, totalmente online, totalmente não só mediado pela tecnologia, porque mediado pela tecnologia, ele predispõe que você vai ter um contato com a outra pessoa mediado. E não foi contato com ninguém. Você não cria vínculo, né? Não tem vínculo. Você não tem vínculo, você não cria uma rede de afetos, você não tá lá num lugar, num espaço coletivo, né? Pior das hipóteses, você tem um tutor que te tira dúvidas. É o mais humano que você tem, é isso, e o polo que vai te tirar dúvidas, é dúvida administrativa e técnica, só. Pior.
Eu lembrei do último computador malvado, eu tava agora pensando nisso. Em computador, lembrei do Hall também, que é um... Eu sei que é meio fora, mas... É verdade, 2001. 2001, se não esquecer dele, você falou do Kubrick. Mas é que sim, aí que tá. Aí volto de novo, normalmente eu sou a pessoa extremamente fatalista, mas, de novo, eu cito inclusive o Círculo, todo mundo já está careca de saber. Justamente eu acho que você tem que usar a tecnologia, as armas do inimigo contra ele mesmo. Se você tem um monte de site com desinformação, cria uma página com informação. Se tem milhares de canais com desinformação, crie, que nem a gente está com um podcast que tem temas fabulosos para o pessoal ouvir, sabe? Para estimular o cara a pensar. Você não é obrigado a concordar com ninguém aqui no Bico do Corvo. Mas ouça, se isso levar você para uma reflexão, está valendo, né? Então, assim, você pode usar a tecnologia mesmo nos meus cursos, a Isabel sabe, né? Quando a gente começou o curso do TOT lá em São Paulo, que foi em fevereiro, acho justamente de 2020, tinha 10 pessoas, entrou a pandemia, foi para 60, né? E são pessoas que de outra forma, antes que você fale, mas e foram pessoas que de outra forma não participariam do curso, mesmo ele sendo online, porque fica assim, puxa, mas aí o pessoal que está lá pode conversar com o Goya, eu não posso, então não vou fazer o curso. E aí agora, quando a gente voltou à pandemia, eu falei, vamos manter só o online e fazer alguns presenciais, justamente para evitar isso, porque aí diz assim, eu vou manter todo mundo na mesma régua, então se é online para todo mundo, e aí o presencial vai ser a experiência, vai ser uma experiência lá, né? Então, porque daí você nivela as pessoas, então tem como você usar sim a tecnologia para construir coisas, não só para destruir. A gente não pode ser tão negativo do tipo, a tecnologia vai cagar tudo. Eu mesmo, a gente, né, dentro desse padrão, já dava aula com a Sano Merkabah, né, no Merkabah, desde 2014. Né? Já desde 2012 eu estava dando aula online e com o Merkabah desde 2014. Então, quando entrou a pandemia, a gente já tinha know-how. A gente simplesmente usou o que estava usando. E funcionou, né? Então a gente não pode ser tão alarmista, a gente tem que tomar cuidado para que não seja apenas um futuro perigoso, monstruoso, que vai destruir a humanidade. O ser humano é melhor do que isso. Nós ainda estamos aí, essa praga ainda vai persistir. Verdade. Desde que ela continue sendo a ferramenta. Exatamente, eu ia falar disso que o Goya falou, por exemplo, o nosso podcast a gente começou a fazer presencialmente, né, Goya, no começo. Aí entrou a pandemia, a gente migrou para o sistema de fazer online, mas, por exemplo, a gente manteve até hoje. Se a gente quisesse fazer presencialmente, dava, porque a gente podia combinar de se encontrar uma vez por semana. Porém, olha como que a gente somou, né, no podcast, né? A Abel tá fazendo com a gente, a Abel é lá de São Paulo, né? Você tá aqui hoje também, que é de fora. Então, muita gente que a gente conversou, se não fosse esse lance da gente estar fazendo remotamente, a gente não ia... Provavelmente a gente ia só se encontrar nós dois sempre ali, com quem pudesse estar pertinho aqui e tal. Lógico, é muito legal você, né, tá perto da pessoa, né? Quando a gente grava, as pessoas até perguntam, mas vai gravar vídeo? Tem que estar o vídeo? Tipo assim, não, mas é legal você ter esse contato, mesmo de longe com a pessoa, para estar olhando no olho da pessoa, né? É mais fácil de conversar. Mas eu ainda acho isso, né? A tecnologia ela tem que ser pensada como uma ferramenta, né? As inteligências artificiais e todas essas outras coisas que a gente vê aí. Por isso que eu acho que tem que vir junto com toda essa vamos dizer assim, essa tecnologia, essas coisas, tem que vir com esses questionamentos e com essas... Talvez criar leis, criar outras coisas assim para regulamentar isso tudo, né, e não deixar, né, virar um caos, né? Fala, Bel. Não, eu só ia comentar que eu acho podcast gravado ao vivo muito melhor. Assim, eu como uma pessoa escutadora de podcast, entendeu? Como
Você sabe que eu sou uma escutadora feroz de podcast. E você sente a diferença, assim, Eu considero o contrário, eu considero que é uma pena não poder gravar ao vivo. Sim. É uma pena, sabe? Não, tudo bem, eu sei que tem fator de distância e tal, mas é uma pena não poder se encontrar, porque a conversa fica mais fluida, as coisas funcionam melhor. E eu acho que o mesmo em relação a cursos, tá, Goya? Eu gostava mais do teu curso quando ele era ao vivo. Desculpa. Eu acho que se nivelou para baixo. Sorry. O vivo presencialmente, você quer dizer assim, né? Isso, ao vivo, não, com certeza. É muito melhor, o negócio fica muito mais... Sim. O Goya tá mandando mensagem. Você sabe por que não. Mas eu acho que com certeza, Bel, eu acho que faz totalmente diferença, né? Igual uma faculdade presencial e a faculdade EAD, né? As duas funcionam, mas é muito melhor você estar ali, né? O processo de aprendizagem é diferente, assim, é uma coisa assim, sabe? Dar aula online é muito difícil. Sim. Eu não sei se você vai falar o dia que você deu aula online. Dei aula online durante todo o período da pandemia. E como foi? Não com aula gravada. A gente tinha aula normal via Zoom, né? Com horário respeitando, inclusive, aquela coisa, né? De abrir a aula às 7h30 até às 8h20, 8h20 fechava a sala, abria nova sala às 8h20 até às 9h10, para manter o horário e tentar fazer com que a rotina fosse o mais parecido possível com a sala de aula, né? Claro que a gente tem recursos que dentro de uma sala de aula a gente acaba não utilizando e que se você está num Zoom ou você está num Meet, você está mediado por tecnologia, acaba facilitando. Até a hora de você passar um vídeo, você está mostrando, né, imagens, puxando, que às vezes você fazendo uma sala de aula, você acaba se perdendo. Mas a questão do contato humano é diferente, é totalmente diferente, principalmente com criança. E qual é a faixa de idade que você trabalha? Atualmente eu tenho trabalhado com alunos de 8º e 9º ano. Durante o período da pandemia eu estava com 6º, 7º, 8º e 9º ano. Gosto muito de trabalhar com ensino médio. Já faz aí uns 4 anos que eu não trabalho com ensino médio. Mas essa história de você conseguir ter essa troca, principalmente essa questão passional que existe num presencial e que não adianta, num online você não consegue, e principalmente com o jovem, que na questão do online, esqueça, né? Ele não consegue. É um pré-adolescente, né? Aquela fase mais difícil da vida, né? Se a gente pensar um pouco, é a fase mais difícil da vida, que é justamente quando você tá começando a ter os amigos, você tá saindo daquele mundo do infantil, né? E virando um adolescente, um adulto, né? E aí passar isso pelo online, numa escola, tendo aula online, deve ser pavoroso, assim, sabe? E a dificuldade, a própria questão motora, né? Eles estão numa fase que eles saíram ali, se você pegar 6º e 7º ano, né? Você saiu de uma fase onde você passou por um processo de alfabetização, você passou pelo processo realmente da construção motora do escrever e você passa 2 anos digitando. Horrível. Tá? Então, assim, tem muitos dos meus alunos que têm uma dificuldade muito grande de escrever. Além da própria questão de que a gente cai na questão do automático, do uso da tecnologia. Por que eu vou perder meu tempo aprendendo se é com X ou com CH, se o corretor arruma? Parece uma cobrinha embaixo, né? A gente percebe bastante isso nos alunos que estão chegando agora, né? Nessa fase de 8º ano, de 9º ano, que estão chegando para o ensino médio e que não tem preparo. E a própria questão de você pegar a coisa pronta, né? Aquilo que a gente estava falando de usar a tecnologia ou deixar com que a tecnologia faça para você, né? Eu tenho alunos que têm assim, que tinham uma criatividade imensa. A gente teve um aluno que criou ele fez um vídeo, tá? Para ensinar a fazer toda a questão do processo digestivo. E ele fez um vídeo onde ele fez um rap, ele fez a música, ele tocou, ele era músico, né? Então, assim, ele tocou guitarra, ele gravou o baixo, ele gravou
O teclado, ele sobreposto, ele montou na mesa de som, ele gravou a voz e ele gravou os colegas e ele fez um vídeo sobre o processo digestivo. A grande maioria dos nossos alunos hoje tem uma dificuldade de fazer um cartaz e recortar em linha reta. Uhum. Né? Então, assim, o uso da tecnologia, às vezes, dificulta você na própria questão do processo criativo, quando ela deixa de ser só uma ferramenta para que você expresse a tua criatividade e ela passa a ser aquilo onde você procura as respostas e as coisas prontas. Então, eu pego as imagens prontas, eu pego o áudio pronto, eu pego tudo pronto, e principalmente esse grupo que a gente tem hoje, que é tudo do rápido, do imediato, do curto, então é TikTok, é coisa que seja extremamente curta, frases extremamente curtas, eles não conseguem fazer um desenvolvimento de um pensamento, um desenvolvimento de uma ideia. E isso aí, cada vez mais, é fomentado pelo próprio uso da inteligência artificial. Né? Ela acaba sendo uma muleta, e ela acaba sendo uma muleta cada vez mais para esses pequenos. Os meus, como eu comentei com você, né? Eles passam o dia brincando com o Google Assistente. Enquanto está na brincadeira é uma coisa, mas o meu de 8 anos, quando ele precisa fazer uma pesquisa, ele não se dá o trabalho de digitar. Ele pergunta para Google Assistente o que ele precisa responder no caderno. E daí ele vai copiar, né? Aí ele ainda está numa fase que, quando ele não sabe uma palavra, ele vem e me pergunta, né? Então ele chega e pergunta: mãe, o que que significa? Hoje ele vem me perguntar: o que que significa apatia? E daí, quando você ensina o que significa, ele passa a usar a palavra, né? Então ele ainda está numa fase em que ele tem a curiosidade, ele tenta aprender e ele põe em uso aquilo que ele aprende. Mas eu tenho medo. Eu tenho medo quando ele começa a fazer perguntas e fala: mãe, deixa que a Google me responde, né? Pior, né? Ai, ai. E aí, gente, temos um episódio? Abemos episódio. Olha aí, ó. Então, vamos para as considerações finais. Muito obrigado a presença aí da Ana Cláudia, prazer, somando aqui no podcast. Eu que agradeço. Seja bem-vinda quando quiser voltar, falar mais sobre educação também. Olha, você é professora do ensino fundamental, você falou? Isso. A minha namorada. Que legal. A minha namorada também. Eu lembro bem na época da pandemia. Ela estava com turma do segundo ano. Então era bem fase de... esposa. A gente se chama de namorada, minha companheira. Estamos juntos há 11 anos. E ela é bem fase de alfabetização, né? Nossa, como era difícil, ela falava. E tem gente que ela, né, assim, a gente vê a dificuldade dessas crianças que passaram o período da pandemia na fase de alfabetização. É muito difícil, sabe? Teve criança que ela falou: infelizmente a gente não vai conseguir, aprovar essa criança. A gente vai ter que fazê-la repetir, sabe? Porque ela não vai se desenvolver, né? Foi muito difícil, sabe? Professores são guerreiros. Difícil. Mas, enfim, minhas considerações aqui rapidinho. Eu ainda acho que a subjetividade do ser humano é insubstituível, pelo menos até então. E acho que a tecnologia deve ser vista sempre como uma ferramenta para nos ajudar. Espero que a humanidade pense sobre isso. Passo a bola. Na próxima temporada nós vamos dispensar o Marcelo. Vai usar um chat GPT. Que use o nome de Marcelo Zorski, né? Só que a gente vai alimentar ela com livros essenciais para uma vida humana se manter. Aí, quem sabe, ele consiga manter a sua dignidade enquanto ser humano cibernético. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que eu sempre falo disso, e aqui é a hora e a vez de falar disso.
Mas eu acho que na educação, você citou aí o exemplo da Bruna, a Ana Cláudia falou, a Bel também falou, né? Todo mundo aqui, de alguma forma, está na educação, que a gente ainda está no período de Moisés, né? Eu falo, a gente está naquela coisa, somos os hebreus fugindo do Egito, né? Então, o que acontece? Quando Moisés saiu do Egito, para quem não sabe dessa história, esse é o lugar dela de direito, né? Ele levou 40 anos para chegar na Terra Prometida, não porque era longe, porque é lá do lado, você em 6 dias a pé você chega, né, lá no Canaã. Só que na realidade, enquanto tivesse um hebreu que lembrasse como era bom morar no Egito naquele período, né? Porque o Egito era a cidade que já tinha teletransporte, saúde pública, os caras tomavam banho 3 vezes por dia. Teletransporte? Né? Eu ia falar teletransporte. Já tinha teletransporte. Stargate. Né? Já tinha creme de beleza, os caras estavam fast food, eles já tinham uns troços bacana. E aí o resto ainda estava subindo em árvore, o resto ao redor ali. Então o que era você ficar no Egito ou você ir para o meio do deserto se aventurar? Então, enquanto tivesse um judeu que dissesse assim, preferia ser escravo lá, não dava. Então teve que passar uma geração, teve que morrer todo mundo. E dentro dessa área da tecnologia, na educação, eu acho que o problema maior do período da pandemia não foi a tecnologia. A tecnologia nós temos. Nós não temos professores que saibam aplicar essa tecnologia na alfabetização. E métodos, né? E uma metodologia, uma pedagogia que responda a isso e utilize isso para essas crianças. E isso é uma coisa que a pandemia tornou claro como água, né? Então, enquanto você tem um professor que diz assim, na minha época era quadro negro, cara, você está fudido, entendeu? Aí você pega, por exemplo, o cara, cadê? Eu tenho uma porcaria no controle remoto aqui. O cara pega o controle remoto, chega lá na TV, fica assim, né? Aí vira pro aluno, você mexe ali para mim? O cara tá dizendo que ele não tem TV em casa, meu. O aluno monta na cabeça desse professor. Quando ele vê um professor no Meet, não sabendo compartilhar uma tela, fazendo uma porcaria numa apresentação, repetindo os erros que ele faz em sala de aula, né? Gente, por exemplo, pega o Tarek, né? Pega o Ulisses, quando voltou lá de Doha, que já estava falando inglês, que daí a professora corrigia a professora, né? Então, assim, nós estamos vivendo uma transição na educação e enquanto a gente não passar esse deserto da educação, esses 40 anos, para as pessoas que ainda lembram como era bom dar aula com quadro negro morrer, a gente ainda vai estar nisso. As crianças vão estar... Quem é penalizado nisso é a criança, não é o professor. E isso, infelizmente, é uma constatação que a gente vê dia após dia no colégio. Eu trabalho, na Secretaria de Educação tem 20 anos. Você não tem ideia das coisas que eu escuto, né? Do que os professores, das reclamações, né? Tem filho em colégio público. Então, velho, sabe, a gente tem que atravessar esse deserto, a gente tem que esquecer como era bom quando não tinha essas tecnologias. Para frente, não vá pensar para trás. Sorry, era o meu fim, não vou mais nem falar nada. Beijo gordo, boa noite para vocês. Fala aí, Bel. Eu achei uma metáfora bem ruim, porque você tá falando como era bom quando tinha o quadro negro. Entendeu? É justamente isso, mas tem professor... Bel, tá cheio de professor assim no estado. Como é bom passar sede, passar calor, como é bom. Não faz sentido. Nós temos que desbravar, Bel, você tem que desbravar. Eu sei, mas eu acho que a qualidade é muito ruim. Então tá. A favor de Sócrates, entendeu? Esse é um grupo de discípulos andando pela Cádia.
e discutindo temas de filosofia, eu sou mais dessa linha. Eu não sei, eu acho que quando você trata qualquer processo como automático, como uma linha de produção, como uma coisa que falta um contato humano, e você tira a humanidade desse processo, você está justamente... Eu não disse isso. Não, mas é isso, porque o que faz... Nós temos que usar a tecnologia, não ser usado. Você percebe, entendeu? Você não está criando realmente meios de desenvolvimento individual, percebendo a sutileza de cada turma, sabe, as particularidades. Você perde isso, no final você está generalizando. Eu vou dizer o seguinte, Anderson, eu até concordo contigo que a gente tem que fazer uso e que a gente não pode deixar de desbravar e trazer realmente o uso dessas novas tecnologias. Mas existem determinadas coisas que ou nós ainda não temos a tecnologia que possa suprir esse contato que a Isabel está colocando, tá? E principalmente quando a gente fala em criança, quando a gente fala em público mais jovem, onde você tem uma necessidade de um desenvolvimento motor, que a tecnologia hoje ainda não consegue suprir, ou pelo menos o custo da tecnologia que pode suprir é muito alto e não é acessível para que a gente possa ter acesso, né, para todo mundo, né? Então, ou você vai ficar com uma coisa extremamente elitizada mais uma vez, tá? Ou você realmente vai ter aquele grupo que não vai conseguir desenvolver. Não adianta, você não vai conseguir fazer uma criança aprender a fazer corte usando tesoura por uma chamada de Zoom. Você pode usar a tela que você quiser. Ele tem a necessidade de você ter um contato humano, um contato físico que vai ajudar ele e mostrar para ele qual é o movimento de pinça que ele precisa fazer. Então, existem determinadas... Pode ser que a gente venha desenvolver tecnologia e que eu possa usar... por exemplo, uma mesa digitalizadora para ensinar a criança a escrever. Posso. Hoje ainda não é acessível. Então, esse deserto que você está colocando não é um deserto simplesmente de esquecer como era bom. Não é um deserto de simplesmente esquecer como era bom o quadro de giz. E sim, aquele quadro digital, a lousa digital, ainda não é acessível para todo mundo. E eu não estou falando só de colégio público. Eu estou falando de colégio particular. Não estou dizendo que não seja... Eu sei que não é intransponível. Claro que não é intransponível. Mas é uma coisa que ainda vai levar muito tempo e que a gente, como contato humano, tem necessidade, sim, de não ser só mediado via tecnologia. Você tem necessidade, sim, principalmente para o desenvolvimento psicossocial, do contato físico de presença, do contato físico para esse desenvolvimento emocional. Tá? Você sabe, os dois principais nomes que eu sempre adorei dentro da educação foi o Henri Vallon e o Freinet. Ambos, o que eles colocavam? Primeiro, que a própria questão do desenvolvimento da aprendizagem, ele só vai se processar através da questão emocional. Você tem que ter uma conexão emocional para que a coisa possa se desenvolver. E, infelizmente, essa conexão emocional, mediada pela tecnologia, ela é muito mais difícil e ela leva muito mais tempo do que você tendo realmente esse contato, essa presença física perto. Olha uma criança quando ela chega na escola. Os primeiros anos na escola, quando ele chega numa escola, ele fica desesperado, ele não quer sair de perto da mãe para estar com os colegas e com a professora. Olha o tempo que leva para que isso aconteça. Se você vai ter isso daí através de uma câmera, através da tela, isso não se processa. Ou leva muito tempo para se processar. Esse contato visual do olho no olho para a criança através da câmera mediada num computador é muito difícil. Quem viu pela pandemia não é só por inaptidão de um professor de lidar com a câmera, mas a própria criança não tem essa capacidade. Tá? Então, eu vejo realmente essa questão da tecnologia por aí. Vejo que a inteligência artificial
ela vem para ajudar, para melhorar como ferramenta, como facilitador para você ter uma busca. Tudo isso eu concordo assim tremendamente, acho fantástico. Eu sou uma das pessoas que tem uma dificuldade, nunca achei que eu fosse ter dificuldade de lidar com tecnologia, e hoje eu sou das pessoas que se perde com um monte de controle remoto, né? O controle remoto para ligar o controle remoto, que liga o controle remoto para poder usar o controle remoto na televisão. Eu hoje tenho dificuldade, eu não sei colocar no meu celular direto para o meu celular estar operando a televisão. Eu sei que tem como fazer, tem. Mas me dá preguiça de aprender. Talvez eu seja daquelas que ainda tem saudade do quadro de giz. Que, diga-se de passagem, eu uso bastante. Mas, por exemplo, o intermediário, eu acho que é o melhor, é você ter o contato humano e, ao mesmo tempo, sei lá, você poder passar um vídeo, né, para a professora de ciências. Passar um experimento que você não teria condições de realizar numa aula. Aí você consegue demonstrar a célula por Hoje, dentro. você não precisa, muitas vezes, fazer o experimento. Eu pego um canal que já tem o vídeo feito, o experimento feito. Mostra, eu posso explica fazer e discute. Pronto, né? Aí é bacana. Né? Mas junto com as pessoas, não mediado por tela. Mas aí que tá. É aquela história do bambu, né? Aonde que vai a minha curvatura da vara? Onde é que tá a flexibilidade disso aí? Você é um dos que sempre fala isso. Eu lembro sempre, né? O buscar o caminho do meio. Você não pode estar em nenhuma das extremidades. Enquanto a gente vai estar tanto ao mar ou tanto à terra, a gente vai passar sede ou a gente vai passar... vai estar afogado. Busca o caminho do meio. Né? E aí que tá, né? Uma coisa só ponderando aqui, né? De novo essas questões, por exemplo, que nem você levantou pontos importantíssimos, mas que nessa coisa do olho no olho, do contato, né? Até estava discutindo isso com o meu dentista semana passada, justamente esse tipo de coisa. Porque estão querendo fazer o curso 100% online de odontologia. E aí a gente estava discutindo a impossibilidade disso, né? E justamente, então, assim, de novo, né? Por isso que é um deserto. E por isso que a gente ainda vai sofrer. Porque nós temos ainda que desenvolver não só a tecnologia, mas pedagogia. E essa coisa, né? Tem coisas que tem como fazer online, tem coisas que não. Tem coisas que eu vou continuar precisando do contato. Tem coisas que eu posso desenvolver tecnologia para quem não consegue ter esse contato, né? Inclusive para crianças que têm autismo severo, coisas assim, a tecnologia é uma coisa fabulosa, né? Que ajuda a trabalhar isso e dá acesso, né, a essas pessoas. Então, eu concordo contigo. O pai, quando fez a cirurgia dele, foi inteirinha por robótica. O médico não encostou um dedo na perna do meu pai. Foi inteirinha por robótica. Agora, para pensar nesse médico tendo uma formação sem jamais ter encostado numa perna. Sim. E aí que tá. É por isso que... E eu acho que esse deserto, ele é importante, ele deve ser valorizado, porque é o que vai justamente separar o joio do trigo. De novo. Porque eu insisto nisso porque, para mim, é o ponto crucial onde a gente está. A gente não consegue nem ainda ter a tecnologia necessária para tanto. Nós temos que desenvolver novas formas de educar, novas formas de enxergar, novas formas de nos relacionarmos, né? Muito da crise da pandemia também veio dos próprios pais e da incapacidade de gerir os filhos dentro de casa, né? Vamos soprar o shoyu do trigo, né? Separa. Diz o Marcelo. Então, assim, a gente tem que ter... Tudo isso são questões que estão aí, né? E realmente vai levar. E eu não tenho expectativa de ver isso durante a minha vida, né? Mas eu acho que nós estamos caminhando para isso. Tudo vai está se encaminhando para essa direção. A questão é se a gente vai saber usar bem ou mal. E esse é o BO. É o pior de tudo. É essa incerteza, porque a gente não tem... Para ter ideia de como eu enxergo isso, eu não consigo ver o fim do deserto. Eu vejo que nós estamos nessa crise, mas eu não vejo o fim do deserto. Eu não vejo a terra prometida ainda. Né? Então, realmente, tudo isso é um calo.
né? Mas é preciso chegar ao perecer, duvidar é ficar louco. Voltar para trás é se precipitar num abismo. Né? Mas vamos lá, vamos embora. Vambora, então. Falei demais. Então, Eu tenho que pedir meu lanche, Campo Mourão fecha às 10. Mais uma vez, muito obrigado, Ana Cláudia, Goya, Bel. Prazer sempre estarmos aqui. Fica o convite para uma volta aqui, Ana Cláudia também, quando quiser, só avisar. Beleza? E é isso aí. Para você que chegou até aqui no final, espero que esse episódio tenha somado e tenha aberto algumas reflexões na cabeça. E algum dia eu lerei Duna. Ainda.